Oi, magias! Bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje o tema é: qual é o rumo dessa situação? Lembrando que para leituras na sua energia é só acessar a descrição do vídeo para mais informações. As opções de hoje são: grupo de número 1, a Sodalita, grupo de número 2, a Hematita, ou grupo de número 3, a Amazonita. Grupo de número 1, a Sodalita. Qual o rumo dessa situação que você está aí mentalizando? O Imperador, a Roda da Fortuna e o Papa. Qual o rumo dessa situação Oito de ouros, Pagem de paus, Princesa de ouros. Ok. Bom, Imperador com 8 de ouros, Roda da Fortuna com Pagem de paus, o Papa com Pagem de ouros. A situação ela tende a se resolver, contudo, ainda tem trabalho aqui para ser feito, ainda tem alguns passos para serem dados, para serem resolvidos, para serem discutidos. Então, aqui eu vejo que num primeiro momento ainda tem coisas para serem feitas e decididas, e que com organização vocês conseguem aí encontrar o caminho mais adequado para essa situação se resolver. Mas é importante sim refletir aqui e ver se o que tem sido feito é suficiente, está adequado, é necessário, tá? Para ter uma avaliação melhor de como vocês podem conduzir essa situação na vida de vocês. É preciso organização, foco, estratégia, independentemente da situação que você pergunte. Até para a gente se comunicar, quando a gente tem estratégia, começo, meio e fim, fica mais fácil se comunicar, né? Então, faça uso dessa ferramenta de traçar uma estratégia, entender o que você pode fazer, como você pode abordar um assunto, tá? Porque tem todo sentido aqui, mesmo com cartas mais práticas, do tipo, se você perguntou sobre um projeto, a gente tem fases, né? E primeiro fazer tal coisa, depois fazer tal coisa, mas e uma conversa? E lidar com uma pessoa? Também passa aqui por estratégia, tá? Das relações. A Roda da Fortuna com Pagem de ouros me diz que essa situação pode... Pagem de ouros não, desculpa. Pagem de paus. Essa situação, ela pode mudar como num passe de mágica, assim. Mas não é passe de mágica, é só porque pode ter uma solução tão rápida e pode mudar o jogo tão rápido que você fala, nossa, o que aconteceu aqui? Alguém passou aqui, né, uma fada madrinha e resolveu? Sabe, tá me vindo isso. Mas na verdade é porque você já tá trabalhando em cima dessa situação. É como se aqui você sinalizasse assim para o universo. Universo, ó, tô fazendo minha parte. E aí essa roda da fortuna com o Pagem de paus é como se o universo falasse, agora é a minha vez. Eu vou fazer alguma coisa aqui, tá? Porque paus é fogo. Paus é divino. Então, tem um dedinho aqui de uma mudança assim que vem muito rápida, a roda da fortuna muda a situação muito rápida, tá? Mas é para melhor, assim, é para tentar resolver a situação. Vem um toque, o toque do dedo verde. Depois vocês procurem no Google o que é o dedo verde, mas tem o dedo podre, né? E tem o dedo verde, que é aquela pessoa que toca e torna tudo próspero, torna tudo verde, né? Assim, abundante, vamos colocar assim.
E aí depois a gente tem a carta do Papa com Pajem de Ouros. Aí sim eu vejo o início de uma estruturação, de uma nova fase, de um novo jeito de lidar com a situação, ou com a pessoa, ou com a relação, tá? Porque o Papa, ele se abre para vamos aceitar a diversidade, né? O Papa é a primeira carta social, então ele vai para o mundo e vê que o mundo é diverso, o mundo é diferente, cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem uma questão, cada pessoa tem uma dificuldade. E aí aqui eu vejo você podendo agora caminhar por caminhos mais luminosos, floridos, claros, caminhos em que você fala, ok, agora eu sei como fazer para lidar com. Agora eu me sinto no poder da minha própria vida, eu sinto no poder dessa situação e eu sei que eu posso resolver, eu posso lidar com ela. Não que você não esteja se sentindo assim, pode até ser que você se sinta assim. Só que eu vejo que vem um ganho de energia a ponto de você falar, ok, esclareceu mais as coisas, então agora eu sei qual é o caminho, tá bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 2, hematita. Qual o rumo dessa situação? O Papa, o enforcado e a carta do julgamento. Qual o rumo dessa situação? Quatro de ouros, em rei de paus e 7 de paus. Bem, essa situação, ela ainda se encontra meio turbulenta aqui, meio conflituosa, meio difícil de lidar, tá? E segue assim por algum tempo também. Até chegar aqui a carta do julgamento, mas ainda com a carta do julgamento eu ainda vejo algumas questões. Então assim, o Papa com 4 de ouros traz que tem algum apego nessa questão, tem algum pensamento que está fazendo com que essa situação trave, tá? Pode ser que você esteja pensando assim, pode ser que uma terceira pessoa envolvida está colocando as barreiras, está colocando as travas, né, para essa situação se resolver. A carta do Papa pode até falar, para algumas pessoas aqui, tem a ver com processos, com papéis, e a situação ainda é difícil, a situação ainda patinando para se resolver. E eu vejo que terceiros estão colocando os limites aqui, se for o caso de papéis, né? Terceiros estão colocando as barreiras, terceiros estão dificultando o processo, tá? Agora, se não tiver a ver com papéis, documentos, aqui eu vejo que ou você limita algo, ou a pessoa ou a situação está te limitando, está colocando as barreiras e está muito difícil de resolver, né? A sensação que me vem é essa. Pode ser que aqui, vamos supor que não tenha a ver com terceiros, vamos supor que você perguntou assim, eu quero saber o rumo da minha vida profissional. Amplo. Mas aqui acaba você mostrando assim, olha, tem alguma crença que está te limitando, tem alguma crença que não está legal aí, que você pode estar batendo murro em ponta de faca, é assim que fala? Acho que é. Batendo em ponta de faca, né? Dando murro em ponta de faca e tá machucando, e é momento de você talvez abstrair, fazer outra coisa, tentar de outra forma, tá? O enforcado com rei de paus fala que você pode passar por um momento de estagnação que, num primeiro momento, você fala, nossa, eu tô mal, estagnou, parou tudo, o que eu faço? É um bom momento para você se olhar e ver sob uma nova perspectiva, tentar ser criativo e dar soluções diferentes para essa situação que está estagnada, porque aqui você vai ter condições de olhar de forma diferente quando vier essa estagnação, porque saiu com o rei de paus, e o rei de paus é alguém muito sábio. Então aproveite esse momento da estagnação,
sem ficar muito neurótico, neurótica, preocupado, preocupada, porque é como se falasse assim, aproveita o momento, veja de uma outra forma. Se te paralisou, veja então de outra forma. É como se falasse assim, tá chovendo lá fora. E aí você fala, nossa, tá chovendo, sei lá, fecha todas as janelas. E às vezes aqui com esse enforcado e o rei de paus não, fecha as janelas, mas vamos sair tomar um banho de chuva. É olhar de uma outra perspectiva. Enquanto uns poderiam olhar com a perspectiva de eu tenho que me fechar, eu tenho que me cuidar porque tá chovendo lá fora, outros falariam, vamos brincar lá fora, vamos voltar a ser criança, vamos tomar um pouquinho de banho de chuva, depois a gente volta, sabe? Como é que você tá olhando pro evento? Com pessimismo ou com positivismo? Posso falar assim? Positivismo? Não sei. Com otimismo. Nossa. Com otimismo, sabe? Como é que você está olhando para o evento? Não está errado você querer olhar de forma positiva ou de forma otimista. Só que é para mudar a chavinha aqui. Então, se você está acostumado a olhar de forma otimista, vamos para o pessimista, vamos cair na real, né? Vamos ter pés no chão, porque às vezes otimista demais também viaja na maionese. Se você está vendo muito pessimista, vamos ver de um lado otimista, vamos ver o que tem de bom. Não tem só coisa ruim, não tem só coisa boa. Então aqui está pedindo para você mudar o olhar, até para você oxigenar essa situação e dar um rumo diferente, né? A carta do julgamento com 7 de paus diz que essa situação ainda traz mais conflitos e quando você sair do enforcado com o rei de paus, refletindo, entendendo outras coisas, você encontrará novas pedras pelo caminho. Você encontrará novos obstáculos, o que é natural, porque na vida é assim, sabe? E a gente vai se reajustando, a gente vai ajustando o caminho, vai encontrando obstáculo, vai ajustando. A cada fase um obstáculo, é igual o joguinho para passar fase. Você vai passando, é difícil ali, né? Para passar aquela fase e tudo, e no final da fase ainda tem um chefão. Então, tem os percalços do caminho, não é simplesinho. Você pode morrer no joguinho antes de chegar no chefão. Porque não quer dizer que a fase só é facilzinha e aí quando chega no chefão que torna difícil. Não, ao longo do caminho ali da fase é difícil, às vezes você morre antes. Então, meio que eu tô vendo que é assim esse caminho, sabe? Ainda tem momentos de pedra aqui. E a carta do julgamento é meio que falando assim, olha, os obstáculos que vierem é um teste. Encare como um teste, um desafio. Vamos ver se eu passo nesse teste, vamos ver se eu passo nesse desafio. Eu sei que às vezes é difícil, nós que não gostamos de provas. Nós que não gostamos de ficar fazendo prova não para passar de ano. Eu sei que às vezes é chato e não é legal ficar se testando, fazendo prova para ver se aprendeu. Não é legal. Mas é um mal necessário muitas vezes. Não tô falando que é um mal e sempre é um mal, porque tem gente que gosta, né? Tem gente que se sente desafiado e gosta de fazer provas e testes. Tô falando para aqueles que podem se sentir assim desmotivados, do tipo, não, é tanta pedra, minha vida é tanta pedra no caminho, não aguento mais. A Terra é assim, porque a gente vive sob um período de provas e expiações, provas e testes. Então, a gente ainda tá passando por isso, sabe? Mas aqui vem o seguinte, olha, ao invés de você olhar como, ai, que difícil e tal, mais um problema, olha com olhar de desafio do tipo, eu vou me desafiar. Você vai ver se eu não vou passar esse chefão. Você vai ver se eu não vou conseguir passar de fase. Eu vou. É pra, tipo, te motivar aqui, sabe? É olhar com olhos de teste. E se você falhar, se você não conseguir passar no chefão, tudo bem, você começa de novo, e de novo, e de novo. Aqui essa vida é o tempo todo cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar, né? Então aqui você já tem maturidade para entender isso, já tem maturidade até mesmo para lutar, para guerrear, para ir para a batalha mesmo com as dificuldades do caminho, tá bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 3, a Amazonita. Qual o rumo dessa situação? O mago, o papa e a imperatriz.
Qual o rumo dessa situação? Rainha de espadas, cavaleiro de paus e 8 de ouros. Bem, tá, olha, aqui eu vejo influência de terceiros nessa situação, né, que podem muitas vezes colocar problemas aqui, conflitos, plantar sementinhas da discórdia, que não é fácil não, eu entendo. Saiu o mago com a rainha de espadas, eu vejo alguém aqui numa energia mesmo de, às vezes, provocações, ou de minar a sua energia, ou de te colocar para baixo, tá? Alguém que pode até manipular certas situações. Então eu vejo que essa situação ou está diretamente ligada a essa pessoa que está trazendo os empecilhos, ou então é uma situação sua, mas que tem terceiros aqui influenciando e trazendo os empecilhos, tá? Se não for, se destoar muito disso que eu tô falando, provavelmente a sua leitura é outra opção. Porque aqui eu vejo claramente terceiros ou pessoas diretamente ligadas a essa situação e colocando os empecilhos aqui, os bloqueios, tá? E é difícil lidar com rainha de espadas, é difícil. Porque muitas vezes elas são cortantes, elas são assim, determina, vai, faz, joga praga, joga mal olhado, a pessoa joga uma energia estranha, sabe? Ou então interfere diretamente, se acha o centro aqui do mundo, da questão. Muito porque tem um mago aqui também, que na sombra acaba sendo alguém que manipula, que engana, tá? Porque é como se fosse o mágico depois, né? Então, assim, o mágico, depois que eu falo é porque ele é um mago, mas vamos colocar em termos de mágico. O mágico, ele encanta, ele faz a sua arte e é muito divertido, é muito legal, tem presença de público, convence, né? Agora, para sombra, o mágico engana. O mágico, na verdade, está ludibriando ou querendo convencer, né, de que tá certo, de que tá certa, de que sabe. Então, tem que ter cuidado com esse mágico na sombra aqui. E aí, o Papa, com o Cavaleiro de Paus, traz aqui algumas questões imaturas que você pode estar vivendo com relação a essa pessoa, ou a situação provoca reações imaturas em você ou em outras pessoas. A situação, ela traz um certo, até tem um movimento aqui, sabe? Você vai resolver essa situação. Não é que as coisas estão paradas, não. Você vai resolver, só que tem gente que não tem, às vezes, escrúpulos, tem pessoas que não têm ética, que não têm moral, que não têm responsabilidade, né, que não honra com a sua palavra. Poderia estar aqui representado, tá? E esse Papa tem que ter cuidado, porque também pode falar de pessoas que querem tirar proveito, que enganam. Não que o Papa seja essa figura, mas eu falo de pessoas que se colocam em pedestais, se colocam numa posição maior acima de nós e acaba fazendo parecer com que você deve a vida a essas pessoas, sabe? Que você sozinho não vai conseguir nada. Que o que você faz está sempre errado, tem sempre uma crítica. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de pessoa que parece que tem o rei na barriga, né? E aí a Imperatriz com 8 de ouros aqui fala que essa situação ela vai se resolver, principalmente quando você desfocar dessas pessoas, fizer a sua parte, não ficar de conversinha, não ficar reproduzindo os discursos, não ficar fofocando, não ficar dando corda também para essas pessoas, não ficar abalado demais com essas pessoas ou abalada demais, porque aqui, olha, sua luz brilha quando você faz o seu. Quando você faz o seu, a recompensa vem. E aqui a recompensa vem, essa situação se resolve, tá? Você vai conquistar o que você quer conquistar aqui. Porque a Imperatriz, ela brilha, ela ocupa o seu espaço que é de direito dela. E você vai fazer a mesma coisa. Só que aqui eu vejo você se dedicando, você focando nesse trabalho, você focando em resolver essa situação. E por essa postura impositiva do tipo, eu vou resolver essa situação, você brilha, você conquista, as coisas vêm a seu favor. E aí essas pessoas aqui que podem intoxicar a situação, colocar os empecilhos,
elas vão ficando para trás, porque elas não conseguem acompanhar o seu progresso, tá bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá!